Neste resumo complementar, gostaríamos de chamar a atenção para dois aspectos um pouco mais complicados da obra de Marx. O primeiro é a relação entre a economia e a ordem social e política. O segundo é o caráter dialético de conceito de classes sociais. Para Marx, a economia é a dimensão produtiva da existência humana, o que é muito mais amplo do que pode parecer em um primeiro momento. Existir significa se relacionar com o mundo à sua volta, transformá-lo para manter a si mesmo, para atender às suas necessidades e objetivos. Neste sentido, a economia é a própria atividade humana sobre o mundo, a qual, por nosso caráter social, é a coletiva. Do fato que os homens vivem juntos, por assim dizer, surge a possibilidade de articular seu trabalho, o dividindo em partes complementares. Dessa divisão das tarefas se coloca uma segunda questão. Há a necessidade de dividir o produto do esforço dos homens somados. Nesses dois momentos, o da divisão da tarefa e o da divisão dos resultados dessas, nascem as desigualdades econômicas. Se olharmos com atenção, veremos que a economia é a dimensão material da vida humana. E ela, para Marx, a esfera da vida onde se dá a construção do que é materialmente necessário. Sendo essa dimensão a primeira, a mais básica e a mais importante no pensamento marxista. As demais acabam sendo vistas pelo autor como derivações ou mesmo acessórios dessa. Não podemos, no entanto, incorrer no erro de percebê-las como menores ou reais consequências. Devemos, antes, ver a parte social e a política da vida como dimensões que se dão a partir da economia. A existência material e a pré-condição de existência das dimensões simbólicas e das próprias relações de poder, sendo a economia a pré-condição das demais instâncias da vida. Aqueles que detêm o domínio da economia, ou seja, que controlam suas partes fundamentais, passam a possuir hegemonia sobre o componente social e político, podendo fazer desta condição de domínio econômico tanto a fonte para ter maior influência sobre a organização social, quanto a determinação da ordem política. Assim sendo, é mais correto dizer que, para Marx, a dimensão social e a dimensão política nascem da ordem econômica e se voltam para a ordem econômica, tendo em vista que a vida humana, para esse autor, é, em primeiro lugar, a reprodução de sua condição material. Se entendermos bem a ideia expressa acima, veremos que a primeira decorre à segunda. Da primazia da dimensão material deriva o papel fundamental e dialético da existência enquanto membro de uma classe. A burguesia não nasce burguesia. Para ser burguesia, ela teve que mudar a ordem econômica, social e política vigente. Sendo a classe que Marx descreveu como revolucionária. Se alguns homens de outrora desejam ser livres para comprar e vender o que desejam a quem desejam, o preço de concretizar esse desejo seria destruir a forma de organização econômica que os impede de realizar essa liberdade. A condição de fim desta ordem seria a mudança de forma social e política, fazendo com que este grupo revolucionasse seu mundo. Esta revolução, que literalmente abriu espaço para que esses homens empreendedores vivessem de uma nova forma, teve que forçosamente retirar o espaço dos outros continuarem vivendo da forma que viviam. A existência da burguesia não é compatível com a existência de camponeses. A Revolução Burguesa permite que alguns vivam da compra de matéria-prima e obriga outros a viver da venda do seu próprio trabalho. Que as pessoas passem a se apropriar
de tudo o que precisam por relações de compra e venda, ou seja, que possa nascer o mercado como meio de distribuição dos bens. O caráter revolucionário da burguesia, a grande transformação feita por esta na sociedade, foi descrita por Polanyi, no texto que lemos na unidade passada. Esse processo é fundamental para que entendamos a teoria de Marx, pois foi olhando para ele, assim como Polanyi olharia mais tarde, que Marx construiu suas ideias. Assim, concluímos mais uma unidade que explica a vida social dos homens e seus impactos em todas as outras esferas. Para nos aquecer, pensemos no nosso próximo tema de estudo, a sociedade quanto coisa. Até lá!